Fala, meus queridos, tudo certo? Seguinte, ajudar aqui explicando como eu observo as divergências e como a gente pode aí caçar, né? Eu falo caçar, mas é aquela, aquele caçar de possíveis movimentos de reversões, tá? Tanto para uma alta quanto, quanto para uma movimento de baixa, beleza? Antes de mais nada, segue aí o canal, deixa o like, compartilha. É com vocês. Deixa na mão de vocês aí, beleza? Seguinte, o MACD tá aqui configurado com, com a configuração da média longa 150, 14, 14, que é o que eu gosto de usar, tá? Você pode deixar na qualquer configuração, ele vai dar divergência, só que aí você tem que ver se ele vai dar uma divergência com assertividade, né, melhor ou não. Tem que fazer esse estudo, beleza? Pode também deixar no padrão, que dá, dá várias, só que eu deixo essa que é um pouco mais, digamos que mais lenta, né? Só que a precisão ajuda bastante, beleza? Então vamos lá. Como é que eu observo uma divergência? Aqui a gente já tem uma bem clara. Vou mostrar aqui para vocês. Então, na segunda máxima aqui do dia, né? Que é esse ponto aqui. Então, o pico do MACD do movimento, né? Tá aqui nesse ponto, nessa extremidade aqui, ó, tá? Formou essa região aqui no topo, corrigiu um pouco, beleza? A partir desse momento que eu estiver analisando, tá? E o mercado faz essa pequena correção e ele volta a subir, o que é que eu vou observar? Lembre-se que o pico dessa máxima aqui foi exatamente nesse ponto. Se o mercado está voltando a subir para o mesmo pico anterior, para a máxima anterior, e o MACD não está acompanhando essa subida aqui próximo da máxima do pico, chegou na máxima. Tá aqui, ó. Chegou na máxima. Onde está o pico do MACD? O primeiro pico máximo foi aqui, nessa região. Volta para a máxima. Tá nessa região. E aonde está o MACD? Tá vendo? Ele está mais baixo do que o, o topo anterior. Só que no começo do vídeo tem que lembrar o seguinte, que eu falei, são possíveis pontos, tá, de reversão. Eu não sei como vocês operam, tá? Então, ó, a questão é, se for algum gatilho para quem vai observar a divergência, tá? Tem que sempre lembrar, é possíveis, não é certeza. Deu uma divergência, eu vou fazer uma compra ou uma venda? Não, o legal é, tá dando divergência, veja em qual ponto, né? Então vamos aos pontos, para deixar mais claro aí. Vamos a que ponto? Então observa ponto. Aonde está tendo a divergência? Onde é a diver? João, mas como assim? Onde é a divergência? Porque na região que está acontecendo a divergência, às vezes não é uma resistência, não é um suporte, tá? É simplesmente, eu gosto de chamar o meio de pagode, que é o quê? Aqui tem uma região tem um ponto aqui de resistência. Aqui embaixo tem um ponto de suporte. Só que a divergência, ela está acontecendo aqui, ó. Ela está acontecendo nesse meio do pagode aqui. Então, na minha visão, esse meio de pagode é onde eu não faço nada. Eu vou sempre esperar num ponto, tá? No caso aqui, nesse ponto aqui de suporte ou
no ponto de resistência. Se tiver acontecendo nesses pontos ou bem próximo, eu vou pensar numa possível janela de negociação. Beleza? Então tem que sempre observar isso, porque muitas das divergências acontecem exatamente nesses movimentos. Ele faz um pivô, seja tanto para alta quanto para baixa, quando rompe, tá? Nesse rompimento aqui, o MACD não acompanhou. Ah, o MACD nesse primeiro topo aqui, nesse primeiro topo que aconteceu, o MACD tá aqui, ó. Aí nesse rompimento aqui, que tem um topo maior do que o anterior, o pico do MACD está somente aqui. Então a gente já vê que tem essa divergência entre o topo anterior. E como eu trato como um volume, né? Então gastou muita energia para chegar nesse ponto, fez uma máxima maior, não gastaram tanta energia assim para conseguir romper, só que eu enxergo isso como um tanque de combustível. Ah, eu tenho um pico. No próximo pico já não é maior do que o anterior. Então, possivelmente, em algum ponto, o mercado ali tende a reverter. Por isso que eu falei, expliquei para vocês. O ideal é observem sempre aonde vai acontecer a divergência, beleza? Se for num local que você não tem nada marcado, não é um ponto forte, importante ali que o ativo trabalhou, é, não recomendo, tá? Buscar operações naquele ponto ali, beleza? Aí vocês estudem, né, para exatamente entender aqui mais o que eu tô falando, beleza? Caso segurar muito, né, que deu a divergência aqui, deu sinal nesse ponto, né? E aí o interessante é perder algum, no caso aqui seria perder esse fundo dessa região aqui de vela para o mercado voltar a trabalhar abaixo, beleza? E não foi o que aconteceu, subiu. Então lá em cima acontece o quê? Lá em cima acontece um topo maior do que o anterior, tá? Acontece um topo maior do que o anterior, beleza? Ó, acontece. E aí a gente tem que observar o possível movimento de reversão, tá? Então, quando ele faz o movimento de correção, a gente tem que observar esses pontos. Ah, corrigiu. Aqui, então, no caso, a gente teria um suporte, esse fundo. Rompeu, né? O pico do MACD exatamente aqui, nesse ponto, né? Da máxima aqui do dia. Mas olha a diferença, tá? A divergência aqui está bem clara, de um topo para o outro. Então, a gente pode tentar, né, fazer para abrir uma janela de operação perdendo algum, no caso aqui a gente vai ter que caçar algum fundo que ele perdeu, que ele está tentando romper para baixo para ganhar e tentar fazer a correção e não está conseguindo. Antes da máxima, a gente teve esse fundo e depois da máxima, a gente teve o que? Esse fundo aqui, ó. Tá vendo? Ele bate várias vezes e não passa. Então, como a gente já sabe que tem uma divergência, ele não está perdendo aqui, então a gente liga um alerta para que possíveis possível movimento aí de reversão e de uma janela de negociação. Porque se perder aqui o fundo, a gente pode tentar fazer uma operação de venda, tá? Para buscar. Aí vem os dois pontos. Porque logo abaixo tem esse fundo, tá? Se a pessoa for mais conservadora no trade, normalmente como esse fundo aqui está perto desse,
ela vai tentar para fazer a confirmação do trade quando realmente perder esse fundo aqui, né? Que aí o mercado vem e a vela foi bem maior aí do que a anterior. Beleza? Só que para deixar, no caso, pensando no stop, né, o stop mais curto seria fazer a venda no rompimento aqui e o stop aqui, ou bem mais técnico seria ali na máxima. Beleza? Então a gente vai caçando a divergência dessa forma. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma outra divergência aqui. Deixa eu passar. Tá, no passado. Deixa eu ver aqui. A gente tá no dólar. No índice, o dólar, como a movimentação é mais técnica, ele dá suas divergências, né? E é bem mais, como é que eu posso dizer? É bem mais técnico o dólar, então é mais assertivo as divergências que o dólar faz, tá? A gente tem um aqui gigantesca, beleza? A gente tem um aqui muito. Vou dar zoom aqui. E é onde acontece pra gente ficar se perguntando. Travou, tendo absorção, tá tendo fraqueza de movimento. E aí, ó, MACD no pico da baixa. Veio pra cá, deu outra lapada na mínima. Veio pra cá. MACD virou. Aqui a gente já tem essa divergência muito clara. Depois, outra dica, depois de um grande movimento, seja para baixo, um grande movimento para cima, a tendência é ele acumular, tá? A tendência é ele acumular. O dinheiro aqui começar a trocar de mão, beleza? Aí ele pode continuar o movimento ou fazer a reversão. E aí a gente tem a, a divergência dessa mínima aqui, ó, tá? Desse fundo, faz um fundo maior do que o anterior e a gente consegue observar essa divergência entre as mínimas aqui, tá? O fundo anterior. E aí, feito isso, tem que ligar, lembrando, vamos perguntar, opa, tem uma mínima maior do que a anterior e o volume não acompanhou o fundo, porque o certo era o quê? Se esse fundo aqui fez esse movimento aqui, puxou tão forte para baixo o volume, fez um fundo maior do que o anterior, porque não acompanhou, não está maior do que esse, não rompeu. Então, o fôlego aqui já está mostrando para a gente que está cansando. Possível, né, movimento aí de reversão. Vai chegar um ponto que ele vai travar, não vai querer passar mais dali e vai acontecer o movimento contrário. E aí acontece de ter o fundo, faz um fundo maior do que o anterior ainda aqui, ó, e o MACD ele reverte, joga para cima. E aí nessa região aqui, ó, quando ele forma, principalmente aqui, aí tem aquele ainda candlezinho de reversão. Desse ponto aqui, ele não veio mais para baixo, tá? Só foi testar novamente aqui, mais uma vez o fundo, fez outro fundo duplo e subiu mais uma vez. Então a gente observa o preço consolidando em alguns níveis de preço e dizendo assim pra gente, ó, eu cansei e desse ponto aqui eu não quero mais trabalhar abaixo dele, é daqui para cima. E aí o MACD virou e trabalhou o resto do dia e o finalzinho do dia acima dessa mínima aqui, dessa divergência. No outro dia, abriu o mercado com gap de baixa, beleza? Abriu o mercado aí com gap de baixa. E mesmo assim, olha o que acontece.
o fundo mais baixo do dia anterior, tá? Abre o mercado, ele vem para baixo, faz o primeiro fundo do dia, primeira mínima, bem mais baixo do que o anterior. E o MACD, ó, não tá, era para estar o quê? No mínimo, tá aqui, ó, mais ou menos aqui, bem maior do que esse ponto aqui. Então tá divergente, a gente tem um fundo maior do que o anterior. O volume do MACD não acompanha e aí faz outra consolidação, alguns testes aqui, ó, próximo da mínima, tá vendo o pavio, ó? Já avisando aqui, ó, eu tenho um comprador aqui, ó. Vou dificultar a vida de quem tá vendendo nessa região. E aí o mercado faz o quê? Devolve todo o movimento voltando ali para a região do dia anterior. E o MACD claramente acompanha aqui, né, a subida. Ele vai acompanhando todo o movimento e faz o pico do topo maior aí, do primeiro topo maior do dia. E aí acontece outra divergência, tá vendo? A gente sabe que quando tem um rompimento de uma região importante, né? Normalmente acontece dele voltar para testar, né? Ele vem, faz o pivô, rompeu. Rompeu, o que que acontece? Se vocês observarem direitinho aí, em regiões importantes, quando ele rompe, ele volta para testar, para ver se tem liquidez e depois volta ao seu movimento para onde ele queria ir, né? Ele continua o movimento da tendência, beleza? Então aqui ele faz esse teste dessa região aqui, ó, que rompeu, da mínima aqui, ó, ele faz o rompimento, volta, e aí é quando eu falei que ele faz o primeiro topo do dia, o MACD acompanha, tá vendo? Ó? Primeiro topo aqui, ó. Topo, topo do MACD. E aí ele corrigiu, voltou a subir. Na medida que ele vai voltando a subir para máxima, para a região de máxima, o que que acontece? A gente observa claramente que acontece o quê? Está praticamente no mesmo nível. A gente tem uma divergência bem aí notável do movimento, né? Então, e ainda tem para completar uma rejeição aí, né, do candle aí. A gente vê claramente o pavio aí, deixando bem claro que está tendo outra rejeição. Tem a primeira já aqui na região, tem a segunda que reverte e depois, ó, mais uma vez eles negam todo, praticamente toda a vela que era de compra, deixa o pavio e volta a derrubar o mercado lá para baixo. Beleza? E aí quando rompe, ó, quando rompe a máxima do dia, a gente nota que o MACD, ó, tá lá, o preço que está lá em cima, a gente nota que ele rompeu volume, tá vendo? Teve volume maior do que os topos anteriores. Então, beleza, aqui, ó, ele está acompanhando o preço que está subindo atualmente. Então, foi lá em cima, voltou. O que é que eu vou observar? Eu vou observar quando o preço voltar nessa região de máxima aqui novamente, se o MACD, quando o preço estiver voltando, se o MACD ele vai chegar no mesmo nível, maior ou abaixo. Se chegar no mesmo nível aqui, ó, no mesmo nível de pico, é um sinal para a gente que possivelmente ele vai romper e dar continuidade ao movimento de alta ou de baixa. Nesse caso aqui é de alta. Então, chegou como? Faz até um. Não rompe, né? Ele viola a máxima. Faz o violamento de máxima e fecha para baixo. E o MACD tá como? Pico desse topo. E o pico desse topo aqui tá como? Tá muito abaixo do que o anterior, correto?
Tá muito abaixo do que o anterior. Então, possível movimento aí de reversão. E aí deixa um pavio claramente gigantesco aí, que ninguém quis mais negociar nessa máxima e o mercado reverteu, tá? Não é que a gente deu uma venda, não é que eu vou pegar todo o movimento contrário, mas só essa correção aqui dá com certeza para bater meta. Vendi por aqui. Desceu aí 21 pontos. Pegou uma vendinha aqui, dá 10, 15 pontos. Vai bater o meta, vai embora. Então é dessa forma aqui que eu caço possíveis movimentos, né, de reversão, tanto para alta quanto para baixo. Isso você pode fazer em qualquer ativo, tá no dólar aqui, no mini dólar, mas você pode fazer em qualquer ativo, no índice, em ações, tá? Quanto maior o tempo, até vou analisar o, o diário aqui, vou ver como tá as regiões aqui, tirar o zoom aqui. Pode até diminuir o zoom, que fica bem mais, facilita a vida de ver os topos e fundo, e aí clareia bem mais aí os movimentos aí para dar divergência, tá? Tanto que a gente nota aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, tá vendo? O pico. E aí a gente tem um pico máximo do dólar, ó. A divergência, tá vendo? De topo. Então a gente vai pensar o que, ó, possivelmente em algum momento aqui, se ele travar numa região, ele pode reverter, beleza? Fez um topo máximo, voltou, rompeu o topo anterior e chegou aqui, a gente já viu a divergência no MACD. O que é que eu vou observar? Eu tenho que observar um preço lá, um nível de preço que ele tá batendo e não rompe além daquilo. Então, para mim chegou no limite, no teto. É desse ponto para baixo. Eu já defino que desse ponto aqui para baixo é que tem que acontecer a correção. Aí o meu risco diminui aí drasticamente, ao invés de eu ficar tentando adivinhar o topo. Rompeu, já vou meter uma venda. Rompeu para baixo, já vou meter uma compra. Não, espera ele travar na região, ele brigar, que aí sim ele confirma a a divergência e aí possivelmente ele vai fazer uma correção. Não é, ele também não vai, toda vez que der uma divergência, ele vai virar o mercado. Ele pode ter uma correção significativa e vez ou outra ele também vai virar de uma tendência de alta, vai vir para baixo. Vai virar a tendência aí para baixo. Beleza? Então, rapidinho, acho que até ficou um pouquinho longo o vídeo, mas é isso. Se tiver mais dúvidas, algo do tipo, deixa nos comentários, comenta, João, traz vídeo assim, faz isso, faz aquilo. Tô com vocês aí. Precisar, só mandar as ordens. Valeu, tamo junto. Forte abraço.